Eu estava olhando uma reportagem da Veja que fez uma investigação da dívida de Minas histórica. E chama atenção, a dívida com a União do Estado, você deve saber melhor, em 2014 era 70 bilhões, foi para 88 em 2018, no fim do seu primeiro governo 125 bilhões e agora 165 bilhões. E aí, a gente pode dizer que tem uma crise financeira instalada no Estado, e eu vi também que você está tentando propor alguns ajustes, como o regime de recuperação fiscal, teve aí um pedido para o STF, mas a pergunta que fica é, como que você pretende fazer isso sem comprometer os serviços essenciais à população e por que chegou nesse nível? Perfeito. Bom, a questão da dívida, como você falou, ela é antiga. Lá na década de 90, Minas e outros estados tinham aqueles bancos estaduais. Em Minas tinha o Benge, tinha a Minas Caixa, tinha o Crédito Real. Esses bancos foram liquidados e o passivo passou para o Estado. E foram privatizados a parte boa. E desde então, essa dívida tem crescido constantemente, mesmo o Estado estando pagando. Nós estamos falando de uma correção IPCA, que é a inflação, mais 4%. E a lógica aqui é simples. A economia do Brasil cresce 4% ao ano, década após década? Não cresce. O que fica claro? A economia do Brasil cresce 1,5%, 2%. E no final de uma década, o que acontece? A capacidade de Minas pagar essa dívida diminuiu. É como se o seu salário todo ano fosse reajustado em 5% e a sua dívida em 12%. Esse ano que vem você paga, mas daqui a 10 anos você já não vai conseguir pagar mais. O que aconteceu em Minas, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Goiás, é isso. E São Paulo caminha para isso. São Paulo tem a maior dívida. Só que a economia de São Paulo ainda consegue absorver. E se nós não tivermos um tratamento adequado, como existe do governo federal para o setor privado, nós não vamos ter solução. Quando uma empresa entra em recuperação judicial, o que acontece? Você pega o passivo dela, a dívida, e alonga. E ainda dá um deságio. Aí a empresa consegue manter os empregados trabalhando, consegue pagar impostos e muitas vezes se viabilizar para o futuro. Agora, esses estados que eu falei, incluindo Minas, se não tiver um tratamento, daqui a pouco, sabe, o que vai acontecer é isso. Nós não vamos ter medicamento, nós não vamos ter dinheiro para merenda, porque literalmente a conta não fecha. E olha que eu sou o governador mais econômico da história de Minas. Não tenho palácio, não tenho 32 empregadas, não tenho aeronaves à disposição, nada. Enxuguei o secretariado de 21 para 13 secretários e nada viabiliza. O que nós precisamos é dar um tratamento diferenciado. E lembrando que esses estados ajudam muito o Brasil. Minas Gerais, no número redondo, manda todo ano para Brasília cerca de 150 bilhões e recebe 50 de volta. Então, mas isso para a gente poder entender, para facilitar aqui o entendimento, porque isso é muito específico. Por exemplo, essa dívida é o quê? Você tem lá o... Você manda um dinheiro para Brasília. E Brasília redistribui essa grana. Essa dívida é isso? O que é a dívida que você tem? A dívida é uma coisa. O que eu estou dizendo são os impostos federais. As empresas de Minas, as pessoas físicas, todo ano pagam para Brasília 150. Certo. E o Estado e as prefeituras de Minas recebem 50. 100 bilhões não volta. Aí. Então, todo ano Minas está mandando 100 bilhões. E o que tanto você está devendo lá para Brasília? E hoje nós estamos devendo 160. E essa dívida de 160 inviabiliza o Estado, Emílio, porque IPCA mais 4%. Nós temos de pagar essa dívida esse ano, se fosse o sistema ordinário, 8 bilhões que nós ainda teremos de pagar. E o ano que vem, 20.
Nós não temos esse recurso. A única alternativa é o regime de recuperação fiscal ou então o Propag, que foi muito bem proposto pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que vai colocar uma viabilidade, deve reduzir, se ele for levado adiante como foi proposto, para IPCA mais 1%. Aí é pagável. Eu acho que o Estado que tem de pagar, ele tem de apertar os cintos, ele só não tem condição de pagar uma coisa que cresce 4%, enquanto a economia do Brasil cresce 1,5%. Porque os juros ficam exorbitantes e aí a conta não fecha. Mas lembrando que os títulos do governo pagam hoje. Se você investe no governo, o governo tem os títulos que financiam a dívida dele. Hoje o governo paga IPCA mais 6,40. O que ele está falando, e eu entendo, é assim, olha, é uma coisa histórica, não fui eu que fiz essa dívida inteira, mas vocês precisam ajudar. O problema é que o Brasil, no meu entendimento, faz o seguinte: ele achincalha para alguns e fica dando dinheiro gratuito a outros. Em vez de ser um negócio equalizado para todo mundo, é isso. Tem a redistribuição. E aí fica um monte de problemas. A arrecadação tem, né? Porque são 150 bilhões. E aí tem um problema grave, né, que entra na política, que obviamente se cortar os serviços essenciais, a popularidade de qualquer governador vai despencar. E lembrando que antes de eu assumir já tinha cortado. Sim. Eu vi posto de saúde, o único de cidade pequena, fechado. A merenda escolar em Minas era uma água com arroz. Isso aconteceu em Minas Gerais. O salário deixou de ser pago. O salário estava atrasado, né? O salário estava atrasado. O 13º não foi pago. Confiscaram o recurso do Tribunal de Justiça, eu estou pagando de volta. Pararam de mandar dinheiro para as prefeituras, aquilo que as prefeituras têm direito da parte do ICMS, que eu já paguei de volta para as prefeituras. Então, já vivemos o terror. Agora eu pergunto, será que nós queremos repetir o terror? Agora não tem muito município lá, não, Tem município. Pô, tem 800. Não, mas tinha 800. Tinha que. Não tem muito município. 853. 853 municípios. Cada um com a sua prefeitura, um monte com vereador. Né? É um gasto. É muito. O Brasil criou muito município. Né? E cada um com a sua secretaria de saúde, de educação, prefeito, vice-prefeito. Nós temos o menor município do Brasil em população, 840. Não tem. Agora, o Paulo Guedes tentou fazer isso. Serra da Saudade. Isso. É uma rua. É uma rua, tem escola e tal. Eu penso que esse prédio aqui de frente, que é um condomínio aqui na Paulista, mora muito mais gente do que em alguns municípios.